Dá pra... glória a Deus. Bom dia, amados. Amém? Graça e paz esteja no coração de cada um de vocês. Eu fico feliz por você estar sendo tão abençoado, né? Aqui dá para ver no rosto dos irmãos o contentamento. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Amém, irmãos? Ontem eu tive aqui o privilégio de compartilhar com você sobre o ministério dos encorajadores. E hoje, nesta manhã, eu quero caminhar junto com os irmãos nesta mesma direção. Porque eu entendo que o cuidado, por meio do discipulado, tem sido talvez o grande desafio nosso como igreja. O grande desafio nosso é saber discipular, saber cuidar, saber encorajar. Na realidade, irmãos, dentro do contexto que nós estamos vivendo, dentro dessa visão de células, de discipulado, o discipulado é a coisa mais importante. É mais importante do que a célula. Aliás, a célula, irmãos, nós não devemos preocupar tanto com as reuniões das células, mas com o discipulado que é feito lá nas células. Porque é no discipulado que se transmite vida, é no discipulado que se transmite o verdadeiro DNA daquilo que Deus tem implantado em nós. Sabe, a igreja que priorizar e valorizar o discipulado um a um, vai sobressair muito nesses dias. Nós estamos vivendo dias de muitas definições no reino de Deus, no meio eclesiástico de uma maneira geral. Eu acredito que nos próximos 20 anos, eu acredito, isso é uma convicção pessoal minha, por tudo que anda, por tudo que está desenhando, no nosso Brasil, eu acredito que nos próximos 20 anos, só vão permanecer dentro das igrejas aquelas pessoas que têm vínculos, que têm paternidade espiritual, que entenderam o princípio de Deus de ser família. E eu e você precisamos nos despertar para isso, para essa realidade. Nós precisamos entender que nós fazemos muitas coisas para Deus, isso é bom, isso não é ruim, mas nós devemos nos lembrar que entre as muitas coisas existe aquilo que é mais importante. E o discipulado, dentro do contexto da visão, ele é de fundamental importância. Nós precisamos entender que é no discipulado que eu encorajo, que eu transmito, sabe, que aquilo que está em mim, as minhas experiências de vida, meu relacionamento com Deus, aquilo que eu aprendi com a minha liderança, aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor, aquilo que Deus tem me dado a mim, isso vai ser transferido para as pessoas que estão próximo de mim, através de um relacionamento profundo, de um relacionamento com propósito. Discipulado, se você prestar bastante atenção nesta palavra, ela tem a ver como pegar um aprendiz e colocar do seu lado. Discípulo é um aprendiz, e discipulado é pegar esse aprendiz e pôr do seu lado, caminhar junto com ele, investir na vida dele, ministrar na vida dele, amar ele, cuidar dele, proteger ele, mentorear ele. Queridos, é somente assim que o ministério que Deus nos deu vai continuar, mesmo depois que você partir para a glória. Sabe, às vezes nós olhamos algumas coisas na Bíblia e a gente precisa analisar o teor daquilo ali. Josué chegou diante do povo e diz assim: olha, quanto a vocês, eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso parece ser uma frase tão célebre, e ela é célebre, tem muita coisa boa nessa frase aí. Mas na realidade, irmãos, isso também é um perigo.
Enquanto Josué estava vivo, Israel foi muito forte, batalhou e ganhou muitas batalhas. Mas o dia que Josué morreu, o pior caos da vida de Israel aconteceu depois da morte de Israel. Chegou ao ponto da Bíblia dizer que depois daqueles dias, cada um fazia o que bem entendia, o que dava na cabeça. Porque Josué foi um grande guerreiro. Foi um homem muito ungido, muito valente, um grande conquistador. Mas Josué cometeu um grande erro. Ele não deixou sucessor. Se fosse Moisés no lugar de Josué, Moisés falaria assim: olha, eu já escolhi, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E vocês vão fazer a mesma coisa. Josué deu opção para as pessoas. Discipulado tem a ver com colocar do lado. A gente não discipula à distância, sem relacionamento, sem vínculos. Porque você precisa estar conectado em Deus e conectado às pessoas, para que o fluir da vida de Deus, por meio das experiências, por meio do entendimento, da revelação, por meio da unção, passe de pessoa para pessoa na igreja. É necessário, irmãos, colocar alguém do lado e cuidar dele, e investir muito. Por isso não é tão vantajoso você ter muitos discípulos. Não. Você deve priorizar muito mais a qualidade do que a quantidade. Mas se você tem poucos discípulos, um número bom para uma pessoa que é voluntário é 2, 3. O número bom para quem é tempo integral é uns 5, 6. E colocar eles do lado. E investir muito, mas muito em relacionamento. E relacionamento com propósito. As pessoas que nós discipulamos, ouça isso aqui por favor. Elas precisam sentir na vida delas os efeitos desse discipulado. Elas precisam sentir na vida delas os efeitos da nossa paternidade espiritual, do nosso cuidado, da nossa proteção, do nosso zelo e principalmente do nosso amor. Se eu estou discipulando as pessoas, mas elas não estão sentindo o efeito na vida delas, esse discipulado está comprometido. Esse discipulado não vai gerar sucessor. Esse discipulado é só uma manutenção. É só um apagar de fogos. Esse discipulado não vai gerar uma expansão poderosa no reino de Deus. Então, discipulado tem a ver com transferência de vida. Tem a ver com transferência daquilo que você está recebendo de Deus e da sua liderança. Daquilo que você está recebendo do Senhor. Daquilo que Deus está ministrando na tua vida. Isso deve ser transferido. E para a pessoa receber isso, ela precisa estar muito bem próxima de você. Somente quando a pessoa sente os efeitos desse discipulado nessa proporção, é que ele vai abrir o coração para receber a sua mentoria, para você receber a sua direção. Queridos, eu percebo que nós como líderes, estamos bem ávidos para ganhar as mãos das pessoas, ganhar a disposição das pessoas, ganhar o serviço das pessoas, a disponibilidade delas. Quantos de nós não queremos isso? Nós queremos que as pessoas sejam líderes, nós queremos que as pessoas sejam um anfitrião, nós queremos que as pessoas discipulem outras pessoas. Isso é tão precioso. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade: você só vai ganhar as mãos das pessoas quando você ganhar o coração delas primeiro. Sem o coração delas, elas não te darão as mãos. Por isso que discipulado tem a ver com paternidade.
Sabe, nós precisamos ser pais para os nossos discípulos. Mas é pais mesmo. Os nossos discípulos precisam sentir esse efeito na vida deles. Discipulado que não tem paternidade, é só uma manutenção. E a gente precisa entender que dentro dessa visão que nós estamos caminhando, o discipulado, ele não é um mero coadjuvante, ele não é apenas um ponto a mais, não. É a coisa mais importante da visão. É o discipulado. Jesus levou isso muito a sério. Se você fazer uns cálculos nos 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus gastou 72% do tempo de Jesus foram gastos só com os discípulos dele. Embora ele tivesse uma grande multidão, e uma multidão faminta, ávida, desesperada, por sinais, por milagres, por oração, por pão, por peixe, era extremamente grande a necessidade da multidão. Não resta dúvida, mas mesmo assim, Jesus nunca deixou de priorizar o discipulado com os discípulos dele. Ele investiu ali muito da sua vida. Ele investiu poderosamente. Jesus foi um referencial de oração. Jesus foi um referencial do que é servir a Deus. Jesus foi um referencial, foi um pai. Tanto é que quando Jesus estava sendo assunto ao céu, os discípulos entraram em crise. Ao ponto de Jesus falar para eles: olha, não se perturbe, não fiquem apavorados. Tamanha referência que Jesus foi para eles. Eu e você precisamos marcar a vida dos nossos discípulos. Mas marcar de uma maneira muito especial. Irmãos, e você sabe o que conquista um discípulo? São os detalhes. Os discípulos não estão muito olhando no que você está falando. Mas eles estão prestando atenção a tudo que você está fazendo e vivendo. E é aquilo que eles observam no seu dia a dia que realmente traz impacto na vida deles. Você precisa entender que existe uma temática muito poderosa nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Filhos biológicos. Você não tenha dúvida disso. Os seus filhos biológicos serão muito mais intensos do que você em tudo. Muito mais. As suas filhas biológicas serão mais intensas do que você em tudo. Então, se os seus filhos viu você orando, você pode ter certeza, eles vão orar muito mais do que você. Se seus filhos viu em você um coração quebrantado de servo, eles vão ser muito mais intensos nisso. Agora, se os seus filhos viu você fazendo qualquer coisa errada, eles também serão muito mais intensos do que você nisso. Se o camarada é sem vergonha, mexe com mulher, mulherzeiro, vive pulando na cerca, não tenha dúvida, seus filhos serão muito mais intensos nisso também. Isso aconteceu com Davi, viu, gente? Serão os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, serão muito mais intensos do que nós em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, discipulado tem a ver com paternidade. Muitas vezes nós estamos confundindo as coisas, porque nós estamos achando que é o discípulo. Veja, agora estou dando uma palavra voltada para você que é discípulo de alguém. Irmãos, o grande diferencial na tua vida é o seu coração de aprendiz, de querer estar do lado, de querer ser cuidado, de querer ser ministrado. Existem algumas coisas na vida que nós não escolhemos. Você provavelmente não escolheu o seu nome. Você também não escolheu a família que ia nascer. Você não escolheu o seu pai, não escolheu a sua mãe. E provavelmente você não vai escolher quem vai ser o seu discipulador ou a sua discipuladora. Geralmente quem escolhe os nossos discipuladores é a nossa liderança. É eles que apontam. Olha, aquele lá que vai cuidar de você. Sabe? E
E por que que nós devemos desenvolver esse relacionamento de paternidade? Por que que eu tenho que amar meus discípulos e amar meus discipuladores? Porque nós servimos a um Deus do amor. Sabe, nós não escolhemos os nossos pais, mas nós somos Deus daquele que ama. Então nós somos filhos amados e somos pais amorosos. Se eu sou discipulado por alguém, eu vou amar o meu discípulo, meu discipulador, e vou honrar ele. E a maneira de você honrar o seu discipulador, a maneira de você honrar a sua discipuladora. Às vezes a gente confunde muito a questão de honra. E a gente acha que honrar é dar uma camisa, é dar um sapato, é dar uma calça, é dar um presente, é dar um passeio, é alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que essas coisas fazem bem. E você deve fazer isso. Mas a melhor maneira de você honrar o seu discipulador é cumprindo as direções que ele está te dando. Sabe, nenhum pai ficaria satisfeito com um filho que às vezes dá presente para o pai, mas nunca lhe obedece, nunca anda na sua direção. Eu e você precisamos entender isso. Que nós precisamos ter um coração, sabe, ligado mesmo. Senão isso não funciona, gente. Célula sem discipulado não dá certo. Não funciona. Tem gente que não abre célula na casa dele. Ele quebra a igreja dele em vários pedacinhos e põe cada pedacinho numa casa. Ali fica, tirou a reunião das 4 paredes e colocou dentro das casas. Mas ali dentro não há um princípio de cuidado, de colocar a pessoa do lado, de investir, de proteger, de mentorear, de ser pai, de ser mãe. Célula sem discipulado não funciona. E discipulado sem paternidade não funciona, gente. Não dá certo. Não é uma coisa frutífera, não é uma coisa, sabe, poderosa, não é. E Deus está querendo trazer na minha vida e na sua vida, que nós precisamos ter um coração muito voltado para as pessoas. Geralmente nós queremos discipular e queremos cuidar, mas é de quem não dá trabalho para nós. Deixa eu te falar, nenhum discípulo vai vir pronto para você. A Bíblia diz, fazei discípulo, ou seja, você terá que fazer. Você terá que lapidar, você terá que encorajar, você terá que pôr do lado. Você terá que caminhar junto com ele, você terá que transmitir, você terá que corrigir, você terá que investir na vida dele. Ele não vem pronto. O dia que chegar alguém na sua igreja, presta atenção, e eu quero falar isso com muito amor, muito cuidado, para você não me entender mal, mas o dia que vier alguém pronto na sua célula, desconfie, porque se bater alguém na sua porta e falar, eu sou um discípulo, estou pronto para te obedecer, para andar com você, fazer, desconfie. É provável que é o diabo que está mandando para você. Porque discípulo não vem pronto, tem que ser feito. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, vamos lá de novo, querido, 1 João capítulo 3. Só consegue discipular bem quem ama, amém, irmãos? Levanta sua mão comigo e diz assim, só consegue discipular bem quem ama. Deixa eu te falar, você pode cuidar do filho do seu vizinho por uma semana, você pode cuidar do seu vizinho, do filho dele por algum tempo, fazer um favor, você pode ser até muito prestativo, mas eu vou te falar um negócio, irmãos, você só vai cuidar bem dos seus filhos. Amém, irmãos? Só quem ama, só quem tem amor. Sabe? E agora eu quero ler com você 1 João capítulo 3, versículo 16, é tão conhecido esse texto. Se possível, tem jeito de projetar para nós aí, filho? 1 João capítulo 3, versículo 16. É tão poderoso esse versículo, apesar da gente conhecer tanto. Mas a gente não pode esquecer que isso é algo que eu tenho que levar para o meu dia a dia. Eu tenho que praticar, amém, irmãos? A Bíblia diz que quem ouve a palavra e não pratica, está enganando quem? Os outros? Está enganando a si próprio.
Então eu tenho que pegar isso e levar para o meu dia a dia, para a prática. Eu tenho que viver isso. Amém, amados? Diga graças a Deus. Daí, filho. 1 João capítulo 3, versículo 16. Para que a gente possa ler juntos aqui. Aqui. Versículo 16. A gente, é isso, lá em cima. A gente está muito acostumado com João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Mas esse é o papel de Deus. Agora, o papel seu é 1 João 3,16, que está escrito lá: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como que alguém pode dar a sua vida pelo seu irmão? Irmãos, não é morrendo por ele, é vivendo por ele. Às vezes eu já ouvi, olha, você tem que morrer pelo seu irmão. Não, você tem que viver por ele. Como? Injetando nele, pondo ele do lado, acompanhando, treinando ele, capacitando ele, ensinando ele, protegendo ele, tirando do seu tempo, tirando da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua unção, daquilo que Deus te deu, e invista nele. A Bíblia diz, nisso nós conhecemos o amor. Por que a gente conhece o amor? O amor só é conhecido, irmãos, por meio de atitudes, de obras. Muita gente já escreveram poesia sobre o amor, já escreveram músicas sobre o amor, já escreveram frases lindas sobre o amor, mas não amaram. Porque o amor só se revela por meio das atitudes. Só se conhece o amor. Por que você sabe que Cristo te amou? Porque Ele morreu por você. Ele foi para a cruz. Tem uma cruz ali. Amor é isso. Amor não são palavras, não são sentimentos. Amor é atitude, é ação. E olha para você ver agora o versículo 18. É para estarrecer a gente sentado aí na cadeira. Versículo 18, coloca lá para mim, irmão. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Como que é que deve ser o amor? Em obras, atitudes. Amém, amados? Os seus discípulos só vão conhecer o amor que você tem por eles. Não é daquela forma, depois que acaba o culto, que você pega na mão dele, ou então na hora do louvor, o irmão fala assim, diga para o seu irmão, eu te amo. Aí você vira para ele e fala, eu te amo. Aquele trem de plástico, sabe, sintético, sem vida, sem expressão. Isso não revela o amor. O que revela amor é aquilo que você faz por ele. Amém, irmãos? É o que você fala. Agora, preste atenção, no versículo 19 aqui, olha. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos os nossos corações. É assim que nós sabemos que amamos de verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabia que no princípio da igreja em Jerusalém, como que era conhecido os cristãos? Eles eram conhecidos como o povo do amor. Povo do amor. Por isso causava tanto impacto, Irmãos, era impressionante a marca que a igreja, estuda a história da igreja primitiva, da igreja de Israel. E por que aquela igreja, sabe, num tempo tão curto, fez tanto pelo reino de Deus, embora não tinha nada do que nós temos hoje. Não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha computador, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, nem Bíblia eles tinham. Não tinha um templo, não tinha nada. Mas aquele povo tinha uma coisa que fazia a diferença. Eles amavam de verdade uns aos outros. É diferente de nós hoje. A grande deficiência nossa como igreja, irmãos, está na prática. O que falta para nós hoje, não falta revelação, não falta dinheiro, não falta lugar, não falta beleza, não falta música, não falta palavra, não falta. O que falta na igreja hoje é prática. E aqui,
você vê Deus desafiando a eu e a você a sermos extremamente práticos com amor. Porque no fim do fritar dos ovos, escute o que eu vou lhe falar, a pessoa não quer saber, sabe, qual é o seu grau de escolaridade, qual é a sua posição social, ela não quer saber em quantos cursos você se formou, quantos diplomas você tem. Na verdade, no fritar dos ovos, a pessoa quer saber se você se importa com ela. Se você se importa com ela. Isso tem a ver com discipulado verdadeiro, profundo, é assim que funciona. A nossa sociedade hoje está num caos. Por que a nossa sociedade hoje está num caos completo? Porque nós estamos vivendo no meio de uma geração que está se levantando, que são órfãos de pais vivos. Nunca se viu uma geração tão órfã como nos dias de hoje. E não fala para mim que essa questão é uma questão social, porque não é. Porque eu conheço, e você conhece também, filhos de pessoas que são de classe média alta, que estão muito envolvidos em crimes, em tráficos, sabe? Porque não tem sentido dentro de casa, ele nunca recebeu uma paternidade de verdade. Ele tem um pai, tem uma mãe que está lá, mas eles não se encontram, não conversam, não se relacionam, não transferem mais valores. Os filhos estão se perdendo dentro de casa, gente. Antigamente, se um filho quisesse aprender coisas que não prestam, ele tinha que ir para longe de casa. Hoje ele aprende dentro de casa. Sabe, não tem mais aquele tempo, não tem mais aquela mesa do jantar, não tem mais aquela conversa, não tem mais aquele afago, aquele carinho, olho no olho, perguntar, questionar. Não tem mais isso. E a nossa geração se tornou uma geração órfã. Por isso, queridos, tanta gente frustrada, machucada, ferida. E isso tem entrado dentro da igreja também. Porque a igreja perdeu o princípio de paternidade. Nós estamos, é possível, quando esse templo estiver todo lotado, cheio, é possível uma pessoa ficar solitária aqui dentro. Imagine você uma coisa dessa. A pessoa se sente solidão, ela sente solidão no meio da multidão. É a pior de todas as solidões. De todas as solidão. É o pior, é pior. A pessoa se sentir sozinho no meio dos outros. Porque nós perdemos o sentido de paternidade, de cuidado, de amor. E isso tem entrado dentro da igreja. Se você olhar a história do povo de Deus, do Gênesis, toda a história do Velho Testamento, você vai se deparar com uma realidade chocante. A primeira delas era o grande número de mulheres estéreis. Você já viu como tinha mulheres estéreis no Velho Testamento? Principalmente aquelas mulheres que tinham assim um chamado especial, porque ia vir uma geração dela. Geralmente todas elas enfrentavam um problema de esterilidade. A mulher no Velho Testamento, ela é uma figura da igreja. Agora o que eu percebo lá no Velho Testamento, é que quando tinha uma mulher estéril, ela, irmãos, aquilo para ela era um desprezo. Aquilo para ela era uma dor. Aquilo para ela era uma humilhação. Aquilo para ela era algo terrível. Então ela ia para Deus, ela chorava. Você vê Ana clamando: Deus, dai-me filhos, senão eu morro. Hoje você vê uma coisa na igreja: as pessoas estão pagando para não ter filho. São estéreis e querem continuar estéril. Não querem cuidar de ninguém. Eu sou de uma geração, meu pai teve 14 filhos. Mas teve família que teve bem mais do que isso. Mas era normal a família ter 8 filhos, 6 filhos, 5 filhos. Mas vai passando o tempo, o que acontece? Não, nós só vamos ter 3 filhos. O cara já casava, antes de casar, só 3 filhos. 1, 2, 3. Está de acordo? Foi passando mais uns dias. Não, agora só 2 filhos. 2. Depois foi passando, mas não, agora nós vamos casar, mas vamos ter 1 filho. Não mais do que 1. E hoje, irmãos, já estão fazendo contratos. Vamos casar, não vamos ter filhos. Por quê? Por que ninguém quer ter filho? Porque filho dá trabalho. Porque filho dá trabalho. É você que tem que levantar, é você que tem que cuidar.
Ninguém quer ter filho. E essa cultura tem entrado dentro da igreja. E nós queremos viver um evangelho egoísta, só para nós. Só o evangelho da bênção. Nós não entendemos que nós precisamos de cuidar e ser pais espirituais. Deus não te chamou para ser estéril. Deus não te chamou para você viver a vida espiritual, salvo, sentado e satisfeito. É os 3 S do crente sem vergonha: salvo, sentado e satisfeito. Sem fazer nada. Porque ele não quer pôr ninguém do lado. Porque dá trabalho, gente. Hoje nós não temos mais o coração de pai. Sabe, o Espírito Santo está clamando por essa nação inteira. Querendo encontrar homens, liderança, filhos, filhas, que queiram ter o coração de pai, que não aceita a esterilidade na sua vida. Deus não quer que você ganhe essa nação toda para Ele. Deus não quer e nem espera e nem cobra que você ganhe essa cidade inteira para Ele. Mas Deus quer e cobra que você cuide, que você seja um pai para o seu discípulo. Amém, gente? Para Ele, só para Ele. Só para Ele. Você não tem a obrigação de cuidar do mundo e ganhar o mundo inteiro. Mas por favor, não percam aqueles que Deus colocou debaixo dos seus cuidados. Deus nunca vai cobrar de você, olha, cadê a nação toda do Brasil? Mas Deus vai cobrar seu discípulo de você. Não tenha dúvida. A hora que você pôr o pé na eternidade, e que você vê caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. A hora que você pôr o pé na eternidade, a primeira coisa que vão te perguntar lá: onde estão os filhos espirituais? Amados, nós precisamos entender isso, que igreja é família, amém, gente? A igreja cresce através de relacionamentos profundos. Então vamos promover esses relacionamentos, vamos investir nesses relacionamentos, irmão cuidando de irmão. Até uns 20, 30 anos atrás, tem muita gente que eu estou vendo o rostinho, dá para discernir pelo rosto, pela idade. Mas talvez você fez parte de uma família que às vezes o seu pai, a sua mãe ia se ausentar por algum momento, por algum tempo, e você era o irmão mais velho, e ele saía e falava assim: olha, eu vou em tal lugar, vou fazer isso e volto tal hora. Você toma conta dos seus irmãos. Era assim ou não era, irmãos? Toma conta dos seus irmãos. Irmãos, isso também é princípio de Deus. É princípio de que os mais velhos cuidem dos mais novos. Amém, irmãos? Então, esse é o princípio de irmãos, cuidando de irmãos com coração de pai. Quantas vezes eu tive que cuidar dos meus irmãos, dar banho neles, pôr para dormir, comer, e às vezes até que dava uma chicotada neles. E falava: a hora que papai e mamãe chegar, você vai ver o que eu vou fazer. Contar tudo para eles. Sabe? Para a gente cuidava e tinha a responsabilidade de fazer isso. No reino de Deus é assim, irmãos. Tem gente que acha que Deus cria crente igual cria macaco, solto pelo mundo. Não é não. Cada um é responsável por um. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Abra aí para mim, queridos. Efésios capítulo 4. O que nós vamos ver agora é chocante. E eu louvo a Deus porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Então, se você tiver que ficar chocado, não fique comigo, fique com quem escreveu. Eu só estou lendo para você. Eu só estou repassando aqui para você. Mas é algo que tem impactado a minha vida, impactado minha família, meu ministério, minha vida pessoal. Quando fala-se de relacionamento dentro da igreja. Efésios capítulo 4, vamos ver o versículo 2 até o 6 primeiro. Preste atenção no que você vai ver aqui, olha aqui. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Às vezes a gente fala assim: não, mas aquele irmão é quadrado, é uma caixa d'água, não tem jeito de chegar perto dele. É difícil, só de eu chegar perto dele, ele me dá alergia urticária, eu fico todo empolado. Então eu vou suportar
suportar ele, porque a Bíblia manda suportar. Mas não é suportar desse jeito. É para suportar em humildade. Seja humilde. Irmão, se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver que, olha lá, sabe, cadê? Versículo, isso, mansidão. Ou seja, coração manso. Não é supertar, querendo provar, querendo mostrar, debater, entrar em... Não, é com mansidão. É chegar e falar, meu irmão querido, minha irmã, tudo bem. Sabe, é com humildade. É em amor. É assim que a gente suporta os irmãos, amém, irmãos? A gente não suporta os outros, falar, deixa vir, não tem jeito mesmo, manda lá. Não, não é assim. É em humildade, é em amor, é em mansidão. Amém, irmãos? Eu lembro que uma vez eu ia subir na Vila Mutirão, eu tinha um Santana na época, e estava eu e minha esposa, e eu sei que eu distraí um pouquinho, irmãos, e o sinal fechou, o cara da frente parou e eu deu encostada na traseira dele. Irmão, o cara desceu bravo. Meu Deus, ele não tinha nem falado, mas ele já desceu xingando, falando cada palavrão, aquele tudo. E aí o Hulk também começou a manifestar, e eu falei, não pode. Lembrei e cheguei, meu senhor, me perdoa, realmente foi uma falha muito grande, sabe? Irmãos, eu fui percebendo que à medida que eu falava com ele, nesse espírito, ele foi brandando. E na realidade não teve nenhum problema lá, nada. Foi só um esbarrãozinho assim. E ele foi brandando. Eu falei, mas é o seguinte, o senhor escolhe aonde o senhor quer arrumar o carro e olhar. E ele falou assim, não, mas na verdade, nem estragou nada, né? Vamos deixar isso para lá, tal, aquele negócio e tal. Mas irmãos, eu fico imaginando se eu fosse reagir da mesma forma que ele estava agindo. Esse trem ia ficar muito feio. Irmãos, então quando você vai tratar com alguém, com um discípulo seu, corrigir, lembra disso, é em humildade, é em longanimidade, é em amor. O que é longanimidade? É um ânimo muito grande. É assim que a gente trata essas pessoas. Você desfaz. Agora tem gente que quer partir usando as mesmas armas que o inimigo usa. Isso não funciona, irmãos. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, irmãos? Você é salvo, você tem que preservar a unidade do Espírito. Irmãos, tem gente que fala assim, irmão, eu estou diante de um problema que não tem solução. O que eu faço? Então o problema já foi resolvido. Como? Se ele não tem solução, já está resolvido. Não tem solução. Mas ele vai para... Não, irmãos, não é assim. Versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? A gente acha que o irmão problemático, Deus não está com ele. Irmãos, se isso é uma má notícia para você, então eu vou te dar uma notícia. O irmão canseira, Deus está com ele também. A gente queria que não estivesse, não é verdade? Mas Deus está com ele também. Sabe por quê? Porque Deus não mensura ninguém. Preste atenção, isso aqui é uma lei áurea do Evangelho. Deus não mensura ninguém por certo ou por errado. Deus mensura as pessoas por bondade e maldade. Deus julga a intenção do coração e não aquilo que você está vendo. Você vê a aparência, Deus vê por dentro. E é provável que uma pessoa pode errar com você, por dentro ele está certo, por fora ele está errado. Pode ou não pode, irmãos? Claro. Quem aqui já não cometeu um equívoco? Agora, versículo 12, filho. Versículo 12. Vamos lá para o versículo 12, olha lá. Pode subir. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo. Amém, irmãos? O que é edificar? Construir, fortalecer, erguer. Esse é o nosso papel dentro da igreja, irmãos. Irmãos, se todo mundo entendesse o que é as cartas paulinas, o que é o evangelho de Jesus, irmãos, não caberia gente em nenhum templo nessa cidade. As igrejas estavam abarrotadas de gente curada, sarada, e ganhando mais almas, e cuidando mais dos outros. Essa é a realidade. Agora veja aí para mim, filho, o versículo 13, dá mais uma subidinha, versículo 13, olha, isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós devemos ser assim, até que nós cheguemos à completa maturidade. Onde que isso vai acontecer, irmãos? Só lá no céu. Amém, irmãos? Isso é o nosso estilo de vida. Um certo discípulo foi resolver um negócio comigo. Chegou lá, irmãos, o homem falou tanta vez, a gente saiu. Aí ele saiu dentro do carro, ele falou: pastor, como é que você aguentou tudo isso? Você aguentou? Eu falei: irmão, aguentou o quê? Irmãos, ninguém me ofende, a não ser que eu permita que ele me ofenda. Ninguém tira a minha paz, a não ser que eu permita que ele tire a minha paz. Porque eu, para ser parecido com Jesus, você, para ser parecido com Jesus, você não depende de ninguém, só depende de você. Amém, irmãos? Eu tenho um estupim curto, então arranca esse estupim curto e põe um grandão, irmão. Pronto, e deixa esse trem queimar a vida inteira. Você nunca vai explodir. Amém, irmãos? Versículo 15, agora olha o versículo 15. Antes, seguindo a verdade Irmãos, eu estou vendo muitos crentes na igreja que eles seguem a verdade, mas não é em amor. O que você não entendeu, que se você seguir a verdade, mas sem amor, você está no caminho da lei. Você está no caminho das liturgias, dos sacrifícios. Você ainda está lá na velha aliança. Você está andando no antigo caminho. Você ainda não entendeu a graça. Comigo é assim, olha, é 880, comigo vai ou racha, comigo é preto no branco. Ele é assim, enquanto ele está com a razão. O dia que o jogo virar, você vai ver como que ele é. Irmãos, é seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Amém, irmãos? Crescer em tudo. Tudo. Deus quer que você cresça. Você sabe qual que é a maior tristeza do meu coração como pastor? 29 anos de pastor, eu carrego no meu coração uma tristeza grande, que quando eu chegar no céu, eu vou ter que ficar aos pés de Jesus uma eternidade para sarar desse negócio. Sabe qual que é a minha tristeza que eu carrego no coração? É ver que crente não cresce, é beber a vida inteira. Magoei, não vou na igreja. Gente que sai da igreja porque teve um atrito com os outros. Lá na sua família, irmão, tem atrito. Você tem atrito com sua mulher, com seu esposo, você não sai de lá. Lá na sua escola você tem atrito. Lá no seu colégio você tem atrito, na faculdade. No seu trabalho você tem. Irmãos, agora o crente maduro, ele tem que aprender a viver em conflito, resolver os trem. Amém, irmãos? Olha o jeito que a crentaiada está resolvendo os problemas hoje de conflito deles. Tem algum problema de relacionamento? Sabe como é que eles resolvem? Exclui do Face. Bloqueia no WhatsApp. Aí eu não dou conta não, irmão. Aí eu tenho que pedir o mundo para parar, para me descer. Sério, aí é demais. Porque a minha Bíblia me ensina o seguinte: se teu irmão pecou contra ti, vá até ele. Olha nos olhos. E em amor, fala: meu irmão, estou chateado com você. Estou magoado. Eu vim aqui porque eu quero lhe pedir perdão, quero que a gente acerte. A Bíblia diz que se ele te ouvir, você ganhou, irmão. Se não ouvir, vai, chama uma testemunha, vai no líder dele, fala: olha, está assim com o irmão, conversei com ele, me ajuda a resolver esse negócio. É assim, irmão, isso é crente maduro. Não é assim, não.
E ainda tem aqueles que ainda faz uma boa cumba. Porque tem a macumba. Mas o evangélico não faz macumba, ele faz boa cumba. Ele fala assim, eu vou orar. E Deus vai provar. Sabe, vai acontecer uma desgraça, ele vai vir humilhando. Isso é boa cumba. Amém, irmãos? É muito triste isso. Muito triste. É terrível. Olha o que a Bíblia diz. Bispo, me dá só ver quanto tempo que eu tenho aí, bispo. Veja bem. Olha o que aconteceu, irmãos. Ananias era um discípulo de Jesus, discípulo comum. E o apóstolo Paulo, Saulo na época então, um homem criado com muito rigor, sabe, no caminho da lei. E ele estava assim legalista, porque ele achava que estava certo. Mas a criação dele, a formação dele, fez aquilo nele ali. Então ele começou a perseguir a igreja, achando que estava fazendo um favor para Deus. Você conhece a história, eu só estou sintetizando aqui. E então ele desce para Damasco para prender alguns discípulos, líderes de célula. E no caminho ele tem um encontro com Jesus. E ele ficou cego, mas também não era por menos. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus é muito mais forte do que o esplendor do sol ao meio-dia. Agora você imagina, a hora quando ele olhou aquilo, ficou cego. Caiu. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Eu nunca vi esse cavalo lá, mas caiu. E ele caiu por terra e disse, Senhor, as pessoas que estavam perto dele, ouviu a voz, não viu ninguém. E ele disse, Saulo, por que você está me perseguindo? Senhor, quem és tu? E aí tem aquele diálogo. E lá está o Ananias lá no canto. Esse Ananias é você, meu filho. O cara, o Espírito vem sobre ele e fala, Ananias, sim, Senhor. Tem um homem chamado Saulo, por apelido de Tarso. Ele está na rua tal, na casa tal. Vai lá e ora por ele. Porque eu dei uma visão para ele, e ele viu um homem chegando lá, chamado Ananias, impôs as mãos dele, orou por ele, e ele foi curado. A primeira coisa que o Ananias fala, Senhor, o senhor está doido? O cara está matando os outros e perseguindo, ele veio para cá para prender os servos do Senhor, e agora eu vou lá. Irmãos, olha para você ver a mentalidade, como muitos de nós vemos as pessoas. Quantos Paulos nós temos perdidos, porque a gente acha que o Paulo vai vir embalado, numa caixa grandona, com lação vermelho. Alguém toca a campainha da sua casa, você vê um cara de boné amarelo, tudo, trabalha no correio, e fala, aqui que mora o pastor tal, a pastora tal, a líder de célula tal. Então, pois é, uma encomenda, até um Paulo prontinho, que veio do céu para você. Isso não vai existir nunca, irmão. Isso nunca vai existir. E ele disse, olha, vai lá. Sabe? E então Ananias foi, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, essa palavra é forte, irmão. Olha como ele já foi com outro coração. Meu irmão, o Senhor que te apareceu no caminho por onde você vinha, Ele me enviou até você. E ali a Bíblia diz que ele orou, Paulo foi curado, recebeu comida, recebeu água. Irmãos, quantos de nós temos pessoas que estão do nosso lado, que precisa que você vá, que você ponha as mãos. Olha o que Ananias fez, foi lá, orou, impôs as mãos, proximidade, relacionamento. O mesmo Jesus que apareceu para ele na estrada não poderia ter feito isso, mas esse é um trabalho meu e seu. Orar pelos nossos discípulos, impor as mãos, dar água, dar alimento. Irmãos, hoje muitos estão morrendo no nosso meio, porque a Bíblia diz, olha, e esses dias já se cumpriram, já chegaram, que nos últimos dias,
Muitos iam ter fome e sede, mas não fome de pão e nem sede de água, mas da minha palavra, diz o Senhor. Irmãos, você tem esse pão, você tem essa água, está nas tuas mãos, está no teu coração. Mata a fome do faminto, mata a sede do sedento. Vá até eles, invista, encoraje. Irmãos, eu fico pensando se Ananias batesse o pé e falasse assim: eu não vou, bem feito, tomara que fique cego a vida inteira. Quem manda perseguir a gente? Quem manda matar os outros? Matou Estevinho, tadinho. Um irmão nosso querido da igreja, né? Fez isso, está bem feito. Tomara que morra podre lá. Você imagina que se isso tivesse acontecido, se essa história tivesse parado ali na casa do Ananias, simplesmente metade do que está escrito na sua Bíblia não existiria. Todas as cartas que estão aí na sua mão aí, que você lê hoje, as quais você conhece a glória de Deus, a revelação de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a ternura de Deus, a paternidade de Deus, tudo isso não estaria aí nas suas mãos. Só está porque alguém fez o que deveria ser feito. E agora surge um outro problema, porque o Paulo é muito ímpeto, muito forte, é um sanguíneo, colérico, hemorrágico. O cara está doido agora para pregar, expulsar demônio e esclarecer a verdade. Ele quer mostrar a verdade. E aí acontece um problema, a igreja está morrendo de medo dele. Eu imagino que os irmãos, se fosse nós, faríamos a mesma coisa, irmãos. A gente ia falar assim: o quê? Isso é um truque. Ele está chamando todo mundo para a conferência, falando que converteu, para contar o testemunho dele. A hora que nós chegar aqui, olha, vamos ser presos, vamos ser levados para o imperador, vamos ser tacho, cruz, espada, tudo isso vai sobrar. Vamos pegar nossos filhos como escravo, que na nossa propriedade vai confiscar tudo. E a igreja começou a ter pavor dele. E a igreja rejeitou esse homem. Ele foi literalmente rejeitado. Um potencial desse. Ninguém na igreja viu isso, irmãos. Até que um homem chamado Barnabé, que tem um nome, o significado desse nome é o que eu estava falando aqui ontem para você: encorajador. Aquele que encoraja. Pegou o Paulo e falou: me escute, como que foi o testemunho seu? E contou, e tal, e tudo. E viu ele pregando. E pegou ele e falou: não, você tem... E levou ele lá na igreja, em Jerusalém. E falou: não, gente, vocês têm que ouvir ele, preste atenção. E ouviu, escutou. É onde ele foi inserido na igreja. Queridos, discipulado tem a ver com isso. Investir na vida das pessoas, estar ao lado delas. Eu fico imaginando, irmãos, quantos Paulos nós temos perdido. Quantas pessoas de ouro nós temos perdido. Ou então quantos discípulos estão aqui, raquíticos, perto de nós, que não dão fruto, que não cresce, que não amadurece, que precisa só de você pegar um enxadão, uma enxada, e começar a cavar no pé, fofar a terra. Sabe, fofar a terra daquele coração duro, e começar a trabalhar, com jeitinho. Vai, irmãos, com muito amor vai. Eu lembro agora, recentemente, isso deve ter vai fazer 1 ano e meio, um ano e pouquinho, não tem 1 ano e meio. Tem um pastor, que ele entrou, começou na visão da MDA, ele foi lá na igreja, a gente deu material para ele, muitos livros, ele leu, ele ficou muito empolgado, e ele então já começou uma célula protótipo na igreja dele, e foi aquele negócio, e de repente, irmãos, o trem virou os avessos. A noite, sabe, de amor dele virou o pior pesadelo da noite dele. E aquele homem chegou um dia, me liga, não era nem dia do discipulado dele, e ele chega lá e fala assim, eu lembro até hoje, mas eu nunca vou esquecer disso, ele chegou com a chave, balançando uma chave,
E falando assim, muito assim, pela expressão dele, eu vi que ele estava muito arrasado, muito, balançando aquela chave. Eu falei, senta. Ele falou, pastor, não sei nem se eu quero sentar, minha conversa aqui hoje vai ser tão rápida com o senhor. E eu não quero nem sentar. Eu falei, não, você vai sentar, vamos fazer um café ali, você vai tomar café. Porque eu percebi, a expressão dele não estava legal. Eu não poderia deixar aquele homem sair daquele jeito ali. Aí, com muito custo, ele sentou, a esposa dele sentou do outro lado. Eu vi que ela também estava muito aflita, talvez ela estava mais aflita do que ele. E ele falou assim, não, mas é o seguinte, eu vim aqui, essa chave, eu vim trazer essa chave, eu quero te entregar à igreja. Eu falei, você entregar à igreja, irmão? Eu não quero nem saber mais, irmãos, olha, eu vou te falar. Sabe aqueles líderes que eu fui ver? Olha, pastor, eu descobri que eu sou o pior pastor do mundo. Falei, mas calma, irmão, por que você quer entregar? Não, eu não quero saber de igreja, está aqui, ó, construir, vou te passar a escritura, vou te passar o prédio, vou te passar tudo. Falei, irmão, mas eu não quero prédio, não quero igreja, eu mal dou conta da minha, eu não quero. Fala para mim, ele não, é muito frustrado, ele falou, olha, o cara que eu mais amava ele, que eu achava que ele era, irmão, o cara tem 4 meses que não dorme com a mulher dele. Ele dorme numa cama, ela dorme na outra, agora que eu fiquei sabendo disso. O outro lá, irmão, está em adultério. O foi falando, cada um ele tinha um problema. E ele falou, então eu descobri que eu não sirvo para isso, esses trem veio à tona agora, eu estou muito frustrado, eu vim aqui, pego a igreja, estou indo embora. Eu falei, não, vem cá. Irmãos, você começou a mexer na sua igreja, você começou a trabalhar com seus discípulos. Aí ele agora você está vendo o que sempre foi. Aí contei uma historinha para ele. Você está igual aquele rapaz que levantou de madrugada para comer uma maçã. Aí ele levantou, acendeu a luz, pegou pegou a maçã e fez assim, mordeu, estava cheia de bicho. Ele falou, pegou outra, aí a terceira maçã que ele pegou, mordeu mais bicho ainda. Aí ele foi lá, apagou a luz, pegou a quarta e comeu. Eu falei, você está igual esse cara. Você está querendo apagar a luz para não ver os problemas, mas pega eles agora. Chega neles, é agora que eles precisam de você. É agora que eles precisam de um pai. É agora que eles precisam de um discipulador. É agora que eles precisam de alguém que acredite neles. É agora que eles vão testar se você ama, se você se importa, se eles são importantes para você. É agora, meu irmão. E aquele discipulado que era para ficar uns 10 minutos, gastou umas 4 horas. Mas você vai lá na igreja dele hoje, já está com umas 10, 11 células, só crescendo e avançando. Irmãos, isso não tem 1 ano e meio ainda. Se ele tivesse desistido, ele perderia o ministério dele. E esses homens que ele falou, olha, esse não presta por causa disso, esse não presta por causa daquilo, esse não tem valor porque faz isso, esse aqui não sei mais o que, aquela ali, a mulher já correu. Eu fui lá agora, teve um caso lá que ele falou que a mulher correu com a faca para matar ele. O marido, a mulher, pensa numa mulher dessa, irmão. Coitado, com a faca. Isso dentro de uma cidade do interior. Porque no interior, se você falar, todo mundo escuta, né? E hoje eu vejo ele tão feliz, irmãos, né? Aí até o último dia, a penúltima ou antepenúltima discipulado que a gente teve, aí eu até brinquei com ele, falei, você não quer me dar a chave da igreja? Não, agora não quer dar mais não. E eu fico feliz por isso. Discipulado tem a ver com paternidade. Deixa Deus te dar um coração de pastor. Né? Irmãos, quando você pedir um coração de pastor, um coração de pastora, não pense você que você vai ficar assim, ó, coração de pastor. Não. Coração de pastor, quando Deus te dá um coração de pastor, é o seguinte, vai aparecer na sua frente os piores abacaxi. Você sabe aqueles irmãos, parece um porco espinho. É esse que vai aparecer. Para ver se você tem coração de pastor.
Amém, irmãos? Coração de pastor, coração de mãe, coração de pai. Sabe, meu irmão, eu não sei se você já viu a história do Billy Graham. Da história de conversão dele. Mas, antes da conversão do Billy Graham, foi preparada uma cruzada, onde se gastou milhões. E naquela noite, tudo preparado, cantores e evangelistas e tudo, caiu uma tempestade. Uma tempestade. Ninguém apareceu no evento, exceto um gato pingado. Aí, vamos cancelar tudo, vamos embora. Eu vou pregar para esse gato pingado aí. Pregou-se para o gato pingado, fez o apelo, converteu uma criança de 10 anos de idade. Essa criança, Billy Graham. Ninguém em toda a história do Evangelho já falou mais de Jesus do que esse homem. Aquilo que você despreza é o ouro que Deus às vezes está colocando no seu ministério. É você que tem que pegar como é que chama aquele trem que pule ouro? É braço, né? Eu não sei. É você que tem que pegar o braço e polir o seu ouro. Deus não te deu nada que não tem valor. Tudo que Deus pôs na sua igreja está valorizado. Agora é você que tem que pegar o braço e começar a polir os seus ouros. Deus já te deu, já está lá com você. Está dentro da sua célula. Agora você que tem que fazer os investimentos. Seria bom que você começasse hoje. Porque se você começar hoje, amanhã já vai fazer 2 dias. Depois de amanhã faz 3 dias. Faz toda a diferença ser um pai para os seus discípulos. Ser uma mãe. Se você não é um pai, você é apenas alguém que está lá. Agora tem que ser um pai. Amém? Glória a Deus.